Ata da 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 14 de junho de 2021. Aos 14 dias do mês de junho do ano de 2021, às 19 horas, o plenário Valdir Foquesato da Câmara de Vereadores, localizado na Avenida Cônigo Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Gilmar Perusso, Marcelo Barato, Claudimiro Koproski, Idacir Pegoraro, Clécio Zamin, Jandir Reis, Roseli Wanda Pires Albuquerque, Dilson Cassol, Cláudio Dilda, Gilmar Luiz Lobizão e Agênio Minosso. Sob a presidência do vereador Gilmar Perusso, foi aberta a sessão. De imediato, passou-se os trabalhos da ordem do dia, assim deliberados. Ata em discussão, em votação. Aprovado. Comunicar também aos colegas vereadores que a partir de hoje nós estamos testando aí uma câmera para que todos os vereadores, quando falam, possam ficar de frente para quem eventualmente nos assiste, uma vez que com aquela câmera única, esses vereadores ficavam de frente e aqueles lá ficavam sempre de costas. Então, o pessoal era visto só pelas costas, né? Então, era só careca que aparecia aí, né? O mais experiente é o menos careca que tem aí desse lado, né? Então, a partir de agora, os colegas também irão aparecer para aquela câmera lá. Está lá em cima, a verdezinha, lá em cima na lâmpada. Tá? Passamos então à ordem do dia. Projeto de lei número 047 altera em parte o caput do artigo 1º da lei número 7732, de 6 de julho de 2010, acrescenta a opção de recebimento de atestado médico na forma eletrônica. Leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 47, 2021, de 11 de junho de 2021. Altera em parte o caput do artigo 1º da lei número 7.732, de 6 de julho de 2010. Alcione Grassotin, na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado em parte o caput do artigo 1º da lei número 7.732, de 6 de julho de 2010, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Todo servidor público municipal e empregado público que necessitar afastar-se de suas atividades laborais por motivo de consulta médica ou tratamento de saúde, deverá entregar o comprovante atestado médico junto ao Departamento de Recursos Humanos do município, no máximo em até 2 dias úteis, observado o horário de expediente normal do departamento, na forma física, e até às 23h59 na forma eletrônica, excluindo-se da contagem o primeiro dia do afastamento. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Palavra à disposição. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Nós temos aqui o ofício número 155, 2021, do gabinete, que apresenta veto integral ao projeto de lei número 16, de 2021, do Legislativo, que dispõe sobre a alteração da lei número 7.509, de 2009. Pessoal, aqui eu apenas queria dizer que o Executivo entendeu que seria mais adequado não fazer a alteração na lei, mas apresentar um próprio expediente. Então, nós, para não criar até nenhum impasse, né, entendemos
de apresentar o projeto de lei número 19, que é rigorosamente o mesmo conteúdo desse que era o projeto de lei 16, apenas ele não entra como uma alteração da lei. Então, a sugestão é que a gente possa acolher esse veto, tá? E aprovar o projeto de lei número 19, que nós já tínhamos aprovado. Apenas está sendo mudado a forma, não o conteúdo, apenas a forma. Então, nós faremos a leitura do ofício e depois votaremos o veto também. Ofício Gabinete 155/2021. Excelentíssimo senhor vereador Gilmar Perusso, presidente do Poder Legislativo. Assunto: apresentação do veto integral ao projeto de lei número 16/2021. Senhor presidente, o prefeito municipal de Nova Prata, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a lei orgânica, Constituição Estadual e Constituição Federal, ora apresenta veto integral ao projeto de lei legislativo número 16/2021, de 14 de maio de 2021, de iniciativa e autoria dos senhores vereadores Gilmar Lobizão, Gilmar Perusso e Claudio Miro Koprowski, aprovado por unanimidade em 25 de maio de 2021, que dispõe sobre a alteração da lei número 7.509 de 2009, pelas razões descritas no parecer jurídico em anexo. Diante do exposto, com fundamento no parecer jurídico anexo, com amparo no artigo 48, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, o Poder Executivo veta o projeto de lei número 16/2021 do Poder Legislativo. Então, o Executivo, apenas para esclarecer, não entrou no mérito do projeto, apenas entendeu que a forma, né, sugerida seria melhor que a gente apresentasse uma proposta independente do que alterar uma lei. Então, a palavra está à disposição. Se não houver nenhum inscrito, nós iremos votar. Então, a sugestão da mesa, inclusive como um dos autores do projeto, é que a gente vote sim ao veto e depois, na sequência, como não muda nada do conteúdo, já possa aprovar o projeto de lei número 19. Se alguém quiser pedir baixo, pode pedir, mas é um projeto que já foi discutido, né? Então, pedimos à secretaria que distribua as cédulas, né? Se alguém quiser se inscrever, a palavra está à disposição. A Lourdinha foi buscar. Bom, como a secretária está providenciando as cédulas, para ganhar tempo, nós vamos, como se trata do mesmo assunto, fazer a leitura do projeto de lei número 19, 2021, que reprisa o conteúdo daquele anterior, mas vamos fazer a leitura. Projeto de lei número 19/2021. Gilmar Lobizão, Gilmar Perusso e Claudio Miro Koprowski, vereadores com assento na Câmara de Vereadores, vêm diante dessa Casa Legislativa para propor o projeto de lei de acordo com o que segue. Artigo 1º. A título de incentivo a todas as empresas, mesmo as que se instalarem ou estiverem instaladas fora da área industrial ou dos berçários industriais, e no intuito de gerar emprego e renda, fica autorizado o município a fornecer brita, entulhos e outros materiais, serviços de máquinas, caminhões e equipamentos e serviços de forma gratuita, respeitadas as disponibilidades do município para atendimento. Artigo 2º. Também poderão ser concedidos incentivos fiscais e tributários. Artigo 3º. O incentivo também poderá ser dado a pessoas físicas cujo pedido estiver fundamentado e demonstrada a necessidade, respeitadas as disponibilidades do município para atendimento.
Artigo 4º. Essa lei municipal entrará em vigor na data da sua publicação. A palavra está à Tem uma disposição. justificativa também, acho que é curtinho, eu vou ler ela. Justificativa. Justifica o pedido em função de que as empresas que se instalam na área industrial ou berçário industrial recebam incentivos através de doação de terreno, terraplanagem, fornecimento de brita, serviços de máquinas e equipamentos, enquanto o empreendedor que se instala fora desses espaços investe por sua conta no terreno e toda a infraestrutura, causando um tratamento desigual entre os investidores, que geram renda e empregos. Enquanto uns recebem incentivos, outros ficam sem esta possibilidade. Além disso, existem empreendedores que aguardam pelo atendimento quanto à solicitação de terrenos para instalação sem previsão de atendimento. Então, na verdade, os vereadores que são favoráveis ao veto do Executivo votem sim. Os vereadores que são contrários ao veto votem não. Estão dizendo aqui que a imagem e o som está top. Muito obrigado. Então, a gente espera ter melhorado. Estão dizendo aqui o Luiz Eduardo da Costa, que está assistindo, manda esse recado. É. Então, vamos... Por unanimidade de votos, então, foi acolhido o veto. Por se tratar de matéria, então, já lida, e exatamente a mesma, projeto de lei, então, número 19, que acabou de ser lido, está à disposição, se algum vereador pretende fazer uso da palavra. Do contrário, coloco em votação. Aprovado por todos os vereadores. Passamos agora ao projeto de lei número 052/2021, que autoriza o Executivo a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por superávit financeiro. Secretaria de Turismo no valor de R$ 18.610, visando o pagamento do reequilíbrio financeiro para a obra de reforma do ginásio municipal Luiz Antônio Rigo. Se ninguém se opor, nós vamos fazer a leitura. Se alguém quiser, nós podemos baixar. Leitura do projeto. Projeto de lei número 52/2021, de 18 de junho de 2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por superávit financeiro. Alcione Gassotin, na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 18.610, dando a seguinte redação. Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. Construção, melhorias, espaço esportivo. Obras, instalações. R$ 18.610. Total, R$ 18.610.
Artigo 2º, servirá de base para dar suporte ao crédito suplementar superávit financeiro de igual importância. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Expediente do Poder Legislativo que estava nas comissões, pedido de indicação número 31 dos vereadores Jandir e Roseli dispõe sobre transformar a Rua Augusto Pestana em sentido de mão única. Leitura do expediente. Pedido de indicação número 71/2021. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Jandir Haas e Roseli Wanda Pires Albuquerque, vereadores que compõem a bancada do Partido Socialista Democrático, PSD, no uso de suas atribuições, apresentam aos demais colegas o pedido de indicação a seguir e, se for aprovado, seja encaminhado ao Executivo Municipal. Através do órgão competente da Prefeitura Municipal, seja estudada a possibilidade de transformar a Rua Augusto Pestana, situada no bairro Santa Cruz, em sentido de mão única. Justificativa. Considerando a creche existente nessa rua, onde há muita circulação de veículos devido ao acompanhamento das crianças na entrada e saída da mesma, propomos que essa rua seja transformada em mão única para melhor atender a demanda de todos. Palavra à disposição. Não havendo nenhum inscrito, em votação. Aprovado. Expedientes do Poder Legislativo novos. Projeto de Lei número 019/2021 já foi apreciado. Pedido de informação número 16/2021 do vereador Cláudio Dilda dispõe sobre a utilização de espaço de uso público por particular. Leitura do expediente. Pedido de informação número 16/2021. O vereador Cláudio Dilda, nos termos do inciso 4º do artigo 40 da Lei Orgânica do Município de Nova Prata, Rio Grande do Sul, formula esse pedido de informação em relação à utilização de espaço de uso público, passeio público, por particular. Ponderamos. O cenário está sendo construído na Rua Flores da Cunha, número 453, um edifício plurifamiliar. Pela observação inequívoca, estão sendo descumpridos dispositivos legais do Código de Edificação e do Código de Posturas, posto que todo o passeio público está interrompido pela edificação de casinhola, obrigando os pedestres a utilizarem a via de rolamento para seu deslocamento. Do Código de Edificações, Lei número 1595 de 1982, estão sendo tacitamente descumpridos o artigo 47, o artigo 48, parágrafo 1º e parágrafo 2º, o artigo 49, o artigo 53 e o artigo 54. Do Código de Posturas, Lei número 4.502 de 2000, o empreendimento fere o artigo 144 e parágrafo único e o artigo 155, parágrafo 1º. Ante o exposto, perguntamos: houve anuência legal da autoridade competente para a execução do contido no item 2, autorizando o descumprimento das leis? Se houve, qual o documento expedido? Anexar cópia. Justificar as razões que levaram à omissão da fiscalização e dos fiscais, sob cuja responsabilidade residem as obrigações de fazer. Não podem existir dois pesos e duas medidas. Anexar documentos específicos que existirem, além de outros documentos comprobatórios da autorização de uso do espaço urbano público por particular, incluindo auto de infração. Justificativa. Observam-se no perímetro urbano do município a existência de construção que atendem à legislação de edificações e de postura. Contudo, também existem vários que ocupam passeios públicos e
vias de rolamento, em relação às quais, salvo justificativa de força maior, devem adequar-se à legislação mencionada e, quem sabe, a outras não elencadas. Nova Prata não pode tornar-se terra de ninguém, conceito no qual cabem desígnios individualistas, desconsiderando o coletivo. Lembre-se que as leis existem para serem cumpridas. Se não forem boas, que sejam alteradas. Mas, enquanto em vigor, cumpra-se as leis por todos os cidadãos indistintamente. É o caso da edificação da Rua Flores da Cunha, número 453, em relação à qual solicitam-se as providências cabíveis. Lembramos que o prazo regimental para atendimento é de 15 dias. Saúde, paz, solidariedade e justiça social. Com a palavra, o vereador Cláudio Dila. Senhor presidente, vereadora, colegas vereadores, trata-se de mais... Alô? Está chamando, me presta um tom. Este funciona. Bom, estava a dizer que se trata de mais um episódio dos vários que nós podemos encontrar em Nova Prata. Contudo, pelo cenário que tive a oportunidade de presenciar, subindo a Rua Flores da Cunha, o de 3 pessoas que estavam descendo a Flores no sentido do centro e que tiveram que passar pelo meio da rua. Por quê? Tem uma casinhola, se vocês passarem pela Flores da Cunha 453, deem uma olhadinha, que tranca todo o passeio público. Havia um carro bem estacionado exatamente ali. Não passava um indivíduo pelo que sobrava de espaço. Então, qual era a opção? Pelo meio da rua. Parece-nos que, se temos as leis foram constituídas, uma em 82, outra em 2000, até estive observando as emendas do Código de Edificações, mas as emendas feitas não alteram nenhum dos outros dispositivos relacionados ao uso do espaço público. As alterações feitas se referem à divisão interna das edificações. Então, é a mesma lei de 82 e é a mesma lei de 2000 que tem os seus dispositivos aplicáveis a isso. Pois bem, como a pergunta, né? Como é que tacitamente se admite descumprimento de leis se elas estão em vigor? Então, para que lei? É aquela questão que um promotor do Ministério Público, em certa ocasião, me disse: muito bem, a lei, enquanto em vigor, deve ser cumprida. Ela não é boa? Bom, aí é outro assunto. Discuta-se e modifique-se a lei. Enquanto isso, cumpra-se a lei em vigor. Não é querer ser legalista, mas aí, nesse caso da Flores da Cunha, meus caros colegas vereadores, é um caso que precisa urgentemente de atenção. Vá que estivesse descendo, também no sentido centro, um maluco ao volante, o que poderia acontecer? O que não é raro, né? Em Nova Prata, um pessoal aí, só porque o motor responde, vamos. Então, e nesse sentido, eu enfatizo, o prazo legal é de 15 dias. Então, aguardamos as explicações que me parecem necessárias, não só aos vereadores, mas à coletividade, nesse espaço de 15 dias.
Alô? Em votação. Aprovado. Pedido de indicação do vereador Jandir. Dispõe sobre pintura das faixas de segurança em frente às escolas. Leitura do pedido. Pedido de indicação número 72, 2021. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. O vereador Jandir Reis, bancada do PSD, requer, após ouvido o plenário, que seja encaminhado à secretaria responsável do Poder Executivo o pedido a seguir. Que seja providenciada a pintura das faixas de segurança que ficam em frente de todas as escolas municipais e estaduais. Conto com o apoio dos colegas e do Executivo. Com a palavra, o vereador Jandir. Minha saudação a todos os meus colegas vereadores, a mesa diretora, colega Roseli, vereadora, aos que estão na plateia aí, nosso presidente do partido, PSD, o Rude, e mais o Bristoto, o Concolato, aí, que faz parte da nossa equipe aí do PSD. E também quero saudar aqueles que nos assistem pelo Facebook em casa. Falando das faixas de segurança e pintura. É incrível, cara. Vai para 6 meses já que não vi ninguém pintando uma faixa de segurança ou um cordão em Nova Prata pela atual administração. Será que não tem pintor ou não tem tinta, será? Cara, a faixa de segurança é vida, é salvar a vida. Ó. Colégio aí, as crianças atravessando e as faixas tudo apagadas. O pessoal, às vezes, já não respeita quando tem faixa de segurança bem visível, dirá quando não se enxerga, né? Então, eu peço ao poder público que tome a providência o quanto mais rápido possível nisso aí. Isso aí se fala de segurança mesmo, né? Quero agradecer também aqui meus colegas desse projeto, dessa aprovação aí, dessa outra aí, para transformar a rua em mão única lá, Augusto Pestana, lá da Santa Cruz. Eu acho que agora vai ficar muito melhor para os pais chegar lá na frente do colégio, Guarino Somavila, e da creche Recanto da Alegria, viu? Peço que o poder público tome providência agora e já faça isso. Muito obrigado. A palavra, o vereador Clécio Zamin. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, vereadora, plateia que nos prestigia aí. Só dando mais uma incrementada no pedido do nosso colega Jandir. Na semana passada, para dizer assim, ó, primeiro, quem é responsável das pinturas das faixas de segurança é a Secretaria de Urbanismo, que compra o material, e a Secretaria de Obras que executa o trabalho com o pessoal lá. E na semana passada eu coloquei uma emenda parlamentar ali de R$100 mil no urbanismo, e é para mobilidade urbana, tá? Então, inclusive, eu vou fazer esse pedido para o secretário, se não tiver tinta, que com esse dinheiro aí que ele se encaixa nisso para fazer a compra das tintas, para fazer a pintura sim, porque neste ano, de verdade, eu não vi nenhum cordão e nenhuma faixa de segurança, que é muito importante, principalmente as faixas de segurança. Aqui tu pergunta, vereador, só para os colégios, mas não é só colégios, é em toda a cidade que é muito importante as faixas de segurança. É uma segurança para o pedestre atravessar a rua, né? Então, mas ela tem que estar visível, ela tem que estar pintada, tem que estar sinalizada. Não adianta ter uma faixa só preta ali, que praticamente não existe, né? Então, eu vou fazer esse pedido aqui, nessa semana aí, para o responsável, porque o nosso secretário ali parece que está internado, né? Mas eu vou fazer esse pedido aí para o responsável ali, para que faça a compra da tinta e que faça essa pintura, porque realmente é uma vergonha, falando sério, é uma vergonha as faixas de segurança da nossa cidade. Desde janeiro, quando eu era responsável, eu tinha 2 pessoas que trabalhavam pelo menos 1 ou 2 dias por semana a pintar a faixa de segurança. Elas estavam sempre bem pintadas, né? E agora, 6 meses, não aconteceu nenhuma pintura de faixa de segurança e nem de cordão. Então, a nossa cidade precisa disso, tá?
para a segurança dos pedestres. E aproveitando também esse teu pedido da transformar em mão única a Augusto Pestana, muito importante. Ali fica 2 colégios, né? E tem cidades aí que tem que dar a volta na quadra em 5 ou 6 quadras para chegar no lugar. Ali vai dar a volta numa quadra e vai dar muito mais segurança para os pais que buscam seus filhos aí. Muito importante esse pedido aí. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Roseli. Boa noite, presidente, colegas vereadores, plateia que nos prestigia e quem está nos assistindo online. Eu achei muito importante, sim, esse pedido, Jandir. A gente sabe, a gente anda por aí, a cobrança é grande, e eu entendo. Eu também gostaria de ver com o presidente, porque não é só pedidos de faixas de segurança, é de quebra-molas, é de identificação, que, assim, ó, pedidos de quebra-mola eu recebo toda semana. Então, eu gostaria, porque me disseram que tem uma comissão de trânsito, eu gostaria de que o presidente chamasse, eu quero informação, quem faz parte dessa comissão. Quem sabe nós pudéssemos marcar uma reunião e conversar com essas pessoas, porque tem muitas ruas que têm que ser olhadas na nossa cidade antes que tragédias aconteçam. A Humberto Simonato é uma rua que sai da BR-470 e vai até do outro lado. Ali eu já fiz no passado 2 pedidos de quebra-mola. Todos os moradores estão pedindo. E aí, no passado já diziam, a comissão de trânsito que tem que ver isso. E eu até hoje não sei quem faz parte da comissão de trânsito. Então, está chegando a hora, já está passando o tempo dessa comissão se apresentar e nos ajudar a trabalhar em cima disso. Muito importante as duas, quanto a do colégio também. Muito bom pedido e eu agradeço a colaboração de vocês. Boa noite. O vereador Dilson Cassol, com a palavra. Boa noite, mesa diretora, presidente, servidores da casa, colega vereadores, vereadora, plateia aqui que nos assiste e quem nos acompanha em casa. Não vou me encurtar aqui porque colegas já comentaram a respeito. A minha ideia seria de, ao invés de pintar faixa, muitos sabem, né? Eu já vi, já presenciei também, pessoas que mesmo tendo a faixa, eles passam a velocidade que estão e acabou a história. Então, infelizmente, né, para alguns parece que tem que pegar de forma mais pesada, mais radical. Então, principalmente em frente a colégios, que tem a circulação maior de pessoas, de crianças, adolescentes, e tantas outras vias também, né? Que se faça faixas elevadiças, né? Os quebra-molas, assim dizendo, né? Quebra-mola ou igual aquela que tem aí em frente ao Grêmio Pratense, né? Um exemplo que todo mundo já passou por aí sabe. Então acho que é o caminho. E queria colocar aqui que teve sim umas faixas de segurança que foram pintadas com o pedido do Cláudio Dilda, que é aqui na esquina da Justa. Até eu comentei com o secretário que ele pintou, atendeu mesmo, mas ele tinha pouca tinta e a tinta que tinha de baixa qualidade. Tanto é que vocês passarem ali, eu acho que foi pintada há um mês e pouco, e já está sumindo. Então ele falou para mim que realmente tem que pintar e não tinha a tinta. Então esperamos agora que com essa emenda que o Clécio anunciou agora, né, possa sim comprar uma tinta de qualidade e de fato que dure, né? Mas o caminho que eu teria, a ideia que eu teria realmente, ao invés de pintar, talvez agora num plano de imediato, que faça a pintura. Mas um projeto aí com esse quebra-mola, e aí com certeza quem passar aí uma vez vai se lembrar da próxima que tem que passar devagar. Obrigado pela atenção. Solicito à Secretaria da Casa que oficie o Executivo para atender o pedido da vereadora Roseli e que venha até esta casa a composição do Conselho de Trânsito do município para disposição e, posteriormente, se houver o entendimento de chamar alguém para conversar, primeiro vamos ver a relação, o vereador, de quem são os membros do Conselho.
Tá bem. Cumprimentar o vereador Jandir pela proposição e parabenizar o vereador Clécio pela disponibilização desse recurso e que, de fato, precisa ser usado nessa área. Pedido de indicação número 33, 2021, do vereador Dilson. Se não votar, não adianta, né? Em votação. Se tu não tem o Clécio do lado, aí está morto. Né? Pedido de indicação número 73, 2021, do vereador Dilson. Dispõe sobre redutor de velocidade na linha 15 de novembro. São todos assuntos que, se nós convocarmos aí o Conselho de Trânsito, são aí da mesma natureza e todos poderão ser objeto aí do mesmo debate. Pedido de indicação número 73, 2021. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Dilson Cassol, vereador pela bancada do PTB, no uso de suas atribuições, requer, após ouvido o plenário, seja encaminhado ao Executivo Municipal o pedido de indicação a seguir. Que sejam colocados redutores de velocidade na linha 15 de novembro, estrada que vai a Protásio Alves, principalmente em frente à Cantina Bonato. Trata-se de uma solicitação de moradores e comerciantes da localidade, pois é uma estrada bastante movimentada, onde passam muitos turistas, inclusive com veículos que trafegam em alta velocidade e sem sinalização, o que torna o local muito perigoso. Com redutores de velocidade, pode-se tentar prevenir acidentes. Conta com a colaboração dos colegas e do Executivo. Palavra com o vereador Dilson. Renovadas saudações, não quis me estender muito no projeto anterior do colega, pois essa demanda é também digamos, na ideia da prevenção de acidentes, que já também presenciei, quase me envolvi num acidente aí há muito tempo, alguns anos atrás, onde, quando fazendo aquela curva, saiu um cliente ali da cantina, no Bonato, e eu de moto não sei até hoje como consegui esquivar, pois estava em baixa velocidade. Se estivesse 10 km a mais por hora, teria acontecido um acidente. Então ali existe esse movimento grande, entrada e saída de clientes ali da cantina. E é bem num ponto em curva. E as pessoas têm o hábito de também sair na contramão ali. Então é uma via, todos conhecem, é uma via ali que não tem acostamentos, poucos acostamentos, e alguns poucos próximo a residências, né? Que ali o morador fez uma entrada um pouco maior. Então, ali nessa localidade, logo abaixo a Society também, né? Também tem um fluxo grande de entradas e saídas de carros e também não tem redutor de velocidade. E aquela história, se o calçamento é ruim, né, ninguém passa dos 40 por hora, mas aí reclama do calçamento. Se o asfalto é bom, existe a alta velocidade. Então, é difícil, né? Difícil realmente situações bem opostas, né? Falta o bom senso de todos. Então, ali vai ser também o colega Irineu, né? O Sérgio, mais conhecido como Bonato, né? Todo mundo chama de Bonato. Então, ele tem esse pedido também que ele entregará em mãos na secretaria responsável de planejamento urbano. Mas também achei interessante, né? Pedido dele também pediu para que se passasse por essa casa, dando uma atenção e que tivesse providências o quanto antes, pois ele, nada melhor do que ele, né, relatar situações que já aconteceu aí de quase acidente. Então, excesso de velocidade, pessoas às vezes saem na contramão, então tudo junta para que aconteça algo de errado. Então, para evitar isso, né, que tenhamos essa atitude, agora bem solicitado anterior, né, na discussão, que estará aqui a nossa casa, né, o responsável pela Secretaria de Planejamento Urbano, que irá tirar nossas dúvidas e também nós colocaremos todas as demandas que temos. Como também outras rotatórias, né, que infelizmente na nossa cidade, alguns ainda não estão habituados à questão da rotatória.
todo mundo acha que a preferência é deles, não de quem está à esquerda numa rotatória, ou quem está contornando a rotatória antes. Então, tem alguns lugares que realmente eu acho que até alguns entenderem como funciona a rotatória, parece que tem que ter uma sinalização maior, ou algum quebra-mola antes dessa rotatória, para forçar os condutores a reduzirem a velocidade, para evitar, né, algum acidente maior. Então, nesse caso aqui, ali na linha 15, que se tenha, né, alguma atitude, talvez algum sinalizador na pista, algum redutor na pista, uma placa, alguma faixa, para que se evite, né, um acidente maior. Daqui a pouco algum turista, né, que vem em nossa cidade aí, se envolva num acidente aí, talvez, né, na primeira localidade que visita, já esteja envolvido em algum acidente. Então, peço atenção, mas tenhamos, talvez, semana que vem já aí o responsável para esclarecer e nos dar um apoio sobre essas demandas aí que temos no dia a dia aí da nossa cidade. Obrigado pela atenção. Com a palavra o vereador Gilmar Lovison. Presidente, vereadora, colegas vereadores, plateia, pessoal de casa, mas só reforçando, colega Roseli, eu até tinha comentado junto ao presidente aí dias atrás, realmente a intenção, venho só reforçar o que você pediu, de nós conhecermos o Conselho de Trânsito, quem faz parte, porque também eu acho que está na hora de nós termos pelo menos uma adequação e que ela seja meia de forma estudada. Porque daqui a pouco, você falou recém, quantos pedidos de quebra-mola? Quantos pedidos, Jandir? Né? Eu recebo pedidos de quebra-mola direto. Eu acho que a gente não pode fazer isto. Eu acho que a gente tem que realmente ter um estudo, porque daqui a pouco um quebra-mola lá na outra ponta resolve o problema aqui, resolve o problema lá também. Principalmente vias asfaltadas, é o que está acontecendo. O pessoal não consegue sair de casa com carro porque a velocidade vem. Né? Então, assim, a gente tem estrada melhor, tem velocidade junto. É um grande problema. É muito bem isso, é só para reforçar. Realmente, eu acho que a gente está na hora de conhecer quem é o conselho e ver se eles podem nos ajudar. E a gente entrega para eles também esse estudo. Eu acho que deverá ter um estudo para isso. Senão a gente enche a cidade de quebra-mola desordenadamente, um mais alto, porque o pessoal pede mais alto, mais baixo. Eu acho que deve ter um sentido para as coisas. Obrigado. Aprovado. Emendas impositivas 2020 e 2021 altera o objeto das emendas para o Instituto Círculo Te Amo, números 10, 73, 95, 130, 165, 174, 204 e 227. Por solicitação da entidade através de ofício, o objetivo anterior era custeio de atividades, passa a ser para conclusão e amplificação de espaços físicos, obras em geral. Palavra à disposição. Em votação. Aprovado. Nós temos aqui o ofício do prefeito e do secretário de administração que solicita a devolução dos projetos de lei 038 e 043. Então, nós estamos aqui oficiando ao executivo para devolução desses dois projetos, conforme solicitado.
pedido de diária o vereador Gilmar Lovison, data 9 de junho de 2021, destino Caxias do Sul, participação de reunião no Coré de Serra, número de diárias requeridas, 1/4 de diária. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores. Nós temos aqui algumas respostas de pedido de informação dos vereadores, que são vários assuntos aqui, vão ficar nessa pasta à disposição para quem quiser tomar conhecimento e providências. Uso da tribuna. Não há nenhum vereador inscrito. Vereador Gilmar Lovison. Bom, renovo minhas saudações. Fazendo um breve relato da nossa viagem ao Comando Militar do Sul, já teve com alguns colegas, eu já passei o que ocorreu nesta reunião. Considero uma reunião emblemática, histórica, um encontro que foi há 2 anos tentado chegar a sermos recebidos no Exército. Questão de explosivos para mineração. As Pedreiras de Nova Prata, região, que amparados pelo sindicato, contempla 16 municípios, mais fortemente Nova Prata e Paraí. Aí estivemos eu, colega vereador Cláudio, sindicato representado pelo presidente, pelo engenheiro de Minas, pela bióloga Camila, prefeito de Nova Prata, esteve presente, nos acompanhou nesse encontro, prefeito do Paraí, Oscar Dallagnol, e, olha, contentamento. Não tem, assim, uma palavra melhor, porque vamos dizer, foram 3 anos sem o explosivo que faz algum efeito na extração do basalto. E todos esses municípios relatados aí, ditos como 16 municípios, mais Nova Prata e Paraí, estavam fazendo uso de um deflagrador, que é uma tecnologia de fora e de pouca potência. Então, acelerando a potência dele, estraga o material. Então, fomos recebidos lá por coronéis, majores, então, com as suas diversas patentes, todos chefiando a parte de explosivos. E chegamos, assim, bem contentes com o resultado, chegamos para casa contentíssimos com o resultado, que eu acho que a gente não tem ainda tudo em mãos, mas temos o sindicato conseguindo fazer acompanhamento junto a quem faz os trabalhos de execução, então com um CR, que é um certificado de registro, entregue e confiado ao sindicato pelo belo trabalho, pelo histórico, desde 1982, que vem levando em cima desse tipo de trabalho, desta mineração, que é o basalto. Isso é uma coisa rara, porque o Exército realmente ele tem um cuidado muito grande para quem ele destina explosivos, principalmente em mãos erradas caindo, olha o que dá, né? Então a gente está contente, agradecendo muito ao empenho e a
capacidade e a seriedade do sindicato. Também faço parte nessa questão de ser um usuário desse produto, o ramo de atividade que executo. E o Cláudio Dildo também, como na época do secretário do Meio Ambiente do Estado, sabe muito bem, ainda desde a época, o que era isso, né? O que é essa mara toda. E, então, damos assim, o contentamento, transmitir para o pessoal de casa também, para nossos mineradores, a nossa capacidade de termos o nosso crédito perante o Exército Brasileiro. Muito obrigado. Vereador Gilson Cassol. Renovadas saudações, só queria deixar aqui, como falamos tanto na Secretaria de Planejamento, né? Deixar aqui um abraço à família Casanova, ao secretário, que na semana já estava procurando a agenda, né? Procurando marcar um horário com ele, para nós ver sobre essa demanda de quebra-molas, sobre a questões das rotatórias, e aí tive a informação, né, da situação de saúde dele. Então, deixamos aqui, quero deixar particularmente minhas orações, que ele possa se recuperar, pois ele estava bem empolgado com o cargo que foi cedido a ele. Então, nós prontos aqui para cobrarmos dele, né, resultados e trabalhos, e hoje, ao invés de cobrarmos, temos que fazer nosso pensamento positivo, nossas orações, para que ele possa melhorar. Então, não só ele, né, como outros amigos conhecidos, né, que estão nessa situação muito complicada. E a situação que acontece na cidade, né, muitos ainda se achando os MacGyvers, os corpos fechados, que eles não pegam, eles não vão se contaminar, eles nunca vão passar por uma situação dessas. Então, esses que continuam aí fazendo as aglomerações, festinhas, como o colega Idacir, né, postou no nosso grupo aí, de um bar-restaurante, com mais de 20 clientes lá, fazendo festa, como se fosse encerrada essa batalha, essa guerra contra esse vírus. Então, tem uns que realmente, né, porque passaram um tempo não sendo contaminados, acha que é bobagem. Então, não quero nunca desejar nada, não desejo nem ao meu inimigo, pois não tenho inimigos. Alguns me consideram, mas eu não considero ninguém. Então, é complicado a gente ver pessoas se achando no direito, mesmo que se prove por evidências ou não, de que a máscara não tenha total efetividade contra o vírus, respeite o protocolo, respeite o próximo, faça o uso, não vai deixar de ser melhor ou pior, apenas um respeito com o próximo. Então, quero desejar a todos uma ótima semana, que Deus os abençoe. Vamos continuar nos alimentando, nos prevenindo, nos evitando, né, as aglomerações, e todo mundo fazendo sua parte aí. Quem sabe em pouco tempo a vacinação esteja aí a quase 100%, né, e tenhamos mais tranquilidade, quem sabe um pouco mais de tranquilidade. Mas é como outras doenças, né, mesmo existindo a vacinação, ela não vai embora. Ela vai continuar. Então, depende de cada um fazer a sua parte. Muito obrigado, que Deus proteja, que guarde todos, e uma ótima semana. Da mesma forma, também, em meu nome, em nome da Câmara de Vereadores, queremos dizer aqui que desejamos muito e pedimos, em oração, que
pela saúde do secretário de Urbanismo, o Caio Casanova, que vinha fazendo um trabalho importante à frente da Secretaria, inclusive participou ativamente de alguns projetos que passaram por esta casa e que nós desejamos e esperamos que ele se recupere e possa voltar às suas atividades e voltar a nos ajudar o município, assim como desejamos a todos aqueles que enfrentam problemas de saúde, que possam se recuperar e a gente tem assistido aí que a pandemia não passou, muito pelo contrário, a situação ainda não é nada boa e ainda levará um tempo, né? E, infelizmente, se tem assistido, sim, muitas situações aí de pessoas que continuam, né, se aglomerando e que a repercussão disso ela é sentida nos hospitais e depois que tem as vagas completamente tomadas, um próprio familiar de quem está aí desobedecendo os protocolos sanitários pode sim precisar, e se não tem vaga não tem o que fazer. Se não tem vaga não tem o que fazer. E mesmo com os recursos que se tem, a gente vê aí, né, infelizmente, de quantas pessoas aí não estão conseguindo superar, né, o enfrentamento da doença. Então, fica assim esse registro e o nosso desejo, a nossa oração para que o Caio se recupere e outros tantos que enfrentam essa doença. Não há mais nenhum requerimento, não há mais nenhum assunto a tratar. Desejo a todos uma boa noite, uma boa semana e cuidem-se bem.